Opa, e aí pessoal, tudo bem? Há umas semanas atrás eu fiz uma postagem criticando o Dia do Lixo e fui acusado de ser um post opinativo sem nenhum comprometimento com a ciência. Isso que tinha uma citação científica ainda. O problema é que lá no Instagram só cabe uma quantidade pequena de informação e ciência dentro de 2.200 caracteres. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a ciência do Dia do Lixo. Mas antes, como eu já não vou conseguir gravar nada por causa desse barulho mesmo, eu vou lá no Remergômetro fazer o meu cardio do dia e tomar banho. E depois a gente volta para falar do Dia do Lixo. Se tu quiser pular direto para essa hora, pode pular para esse tempo aqui. Então, bora lá? Ah, a propósito, fazer Dia do Lixo continua sendo uma ideia idiota. Deu pra cansar. Voltamos agora com nossa programação normal. Bom, o Dia do Lixo é uma estratégia de emagrecimento popularizada por fisiculturistas e usada por um monte de gente fitness. Inclusive, um dos maiores exemplos pode ser o ator Dwayne The Rock Johnson e as clássicas e homéricas refeições do lixo dele. A ideia por trás do Dia do Lixo é que uma vez por semana, ou dependendo da versão, um dia a cada 2 semanas, de dieta restritiva, tu teria um dia livre para comer tudo que tu quisesse. E se a gente for ver, realmente não tem muita ciência para falar contra o Dia do Lixo. Em compensação, também não tem muita ciência favorável ao Dia do Lixo, mas tem bem mais ciência para falar contra do que a favor. Então, vamos nessa. Mas antes, já clica em curtir e se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. E já aproveita para me seguir lá no Instagram, onde tem muito mais conteúdo, várias vezes por semana, te ajudando a chegar no próximo nível de definição corporal. Então, para começar, se o Dia do Lixo fosse bom, a gente esperaria que atletas que fazem o Dia do Lixo, ou uma refeição do lixo, uma refeição livre, teriam melhores resultados, né? Mas num estudo sobre os hábitos alimentares de 51 fisiculturistas, eles viram que aqueles que faziam refeições do lixo subiam menos no pódio do que os que não faziam. De 32 atletas homens, 10 faziam refeição do lixo, e desses 10, só 3 pegaram pódio, ou seja, 30% deles. E a título de informação, como o grupo que não pegou pódio era um pouco maior, ele teria que ser pelo menos 4 dos que faziam o Dia do Lixo a pegar pódio para eles empatarem. Com as mulheres foi ainda pior. De 16, metade delas fazia a refeição do lixo. Dessas 8, só uma pegou pódio, sendo que o número para considerar um empate entre refeição do lixo versus não fazer Dia do Lixo seria 3. Se fazer Dia do Lixo fosse melhor, o resultado deveria tender a ser o contrário disso. Mas tá, esses números são pequenos, o estudo envolveu pouca gente e essa análise é só uma correlação e não diz nada sobre os efeitos fisiológicos ou psicológicos do Dia do Lixo. Mas para a gente falar disso, a gente tem que entender por que as pessoas fazem um Dia do Lixo. Bom, no meio fitness,
principalmente no fisiculturismo, é comum acreditar que fazer um dia do lixo ajuda a aumentar o metabolismo ou evitar que ele caia muito e a manter mais massa magra durante a fase de cutting, que é a fase de emagrecimento ou de perda de gordura que os fisiculturistas fazem. Essa parte de aumentar o metabolismo normalmente tem a ver com um aumento do gasto de energia em repouso, que a gente já sabe que realmente aumenta quando a gente come demais, como eu já falei lá na live sobre metabolismo lento. E no curto prazo, quase todo esse maior gasto é por causa do efeito térmico do alimento, que é a quantidade de energia que a gente gasta para digerir e metabolizar a comida que a gente come. Só que esse maior gasto sempre vai ser bem menor do que a quantidade total de calorias ingeridas. É na faixa de uns 8 a 12% dessa quantidade toda de calorias. É tipo tu querer esvaziar um rio com um balde. Cada baldezinho que tu tirar não vai significar nada perto da quantidade de água que vem correndo rio abaixo. E com as calorias extras consumidas no dia do lixo é a mesma coisa. Tu come um monte de calorias a mais para aumentar em poucas calorias o teu gasto calórico. A conta não vai fechar. Outro motivo um pouco mais nerd que as pessoas usam para justificar o dia do lixo é que ele ajudaria a restaurar os níveis de leptina, que é o hormônio da saciedade. Ele nos faz ter menos fome. E parece também que a leptina estimula o gasto de energia diretamente nos músculos. Então ela ajudaria a aumentar o metabolismo também. Esse hormônio, a leptina é produzida pelas nossas células de gordura, mas elas só produzem bastante leptina quando elas estão cheias e felizes. Por isso, a leptina cai um monte quando a gente faz dieta e perde gordura, porque as células de gordura diminuem e ficam com menos energia armazenada dentro delas. Mas não é só isso também. A leptina também cai bem rápido por causa do déficit calórico, que é quando a gente come menos calorias do que gasta. Teve um estudo que viu que a leptina caiu para 64% dos níveis iniciais em 4 dias só de déficit calórico. E quando eles continuaram fazendo essa dieta hipocalórica por 28 dias, ela caiu só um pouco mais, caiu para 46%. Então, 2/3 da diminuição dela foram só nos primeiros 4 dias. E esse é um dos motivos que fazer dieta e emagrecer normalmente aumenta a nossa fome. Então, aumentar os níveis de leptina poderia diminuir a fome e aumentar o metabolismo. Bom, né? E fazer um dia do lixo, será que aumenta a tal da leptina? Sim, aumenta. Teve um estudo que viu que a leptina aumentou em 40% em 12 horas, quando as pessoas comeram um excesso calórico de 120 calorias por quilo. Para ter uma ideia de quanto é isso, se fosse eu lá com meus atuais 82 quilos, eu teria que comer 9.840 calorias. Um dia do lixo monstruoso. E com esse superávit, a leptina ficou alta até o outro dia. Ah, quer dizer então que fazer dia do lixo é bom mesmo para aumentar o metabolismo? Não. Porque mesmo que os níveis de leptina aumentem rápido, quando a gente come demais, mais calorias do que precisa, eles também diminuem bem rápido quando a gente volta a comer um déficit calórico. Um outro estudo viu que ela caiu 27% já no primeiro dia de restrição calórica. Isso sem esquecer que o principal regulador da leptina é o nosso tecido adiposo, nossa gordura corporal. Então a leptina está ligada ao nosso balanço energético, a relação entre nossas calorias ingeridas e calorias gastas, de forma cumulativa e não de forma aguda, com alguns estudos sugerindo que tu tem que pagar todas as calorias que tu ficou devendo durante o déficit calórico para restaurar a tua leptina completamente depois, o que normalmente quer dizer também ganhar um pouco de gordura de volta, ou bastante gordura de volta. Então, para aumentar o metabolismo, o dia do lixo não funciona. Mas e para preservar mais massa magra? Bom, quanto a isso é impossível responder, porque não existe nenhum estudo ainda vendo se fazer dia do lixo ajuda mesmo a preservar melhor a massa magra. Em 2020, agora, até saiu um estudo com refeeds, que é uma outra estratégia popular entre fisiculturistas, que sugere que fazer um refeed de 2 dias pode ser positivo para manter a massa magra. Mas um refeed é um bicho completamente diferente do dia do lixo. Num refeed tu aumenta tuas calorias mais ou menos para os níveis de manutenção por 1 a 3 dias, comendo principalmente mais carboidrato para isso. E normalmente esses dias são feitos no fim de semana, porque durante a semana o déficit calórico já é maior para compensar o aumento que vai ter no dia do refeed, ou nos dias do refeed. Então não só tu não come tudo que tu quer, como tu também não come em quantidades livres. E tu ainda continua controlando tuas calorias e macros da semana como um todo. E eu até acho o refeed uma estratégia válida. Inclusive eu até já usei. Não porque eu achava que ia me ajudar a manter a massa magra. Na real eu acho que nem vai fazer diferença para isso. Mas sim porque eu queria comer mais no final de semana mesmo. Depois eu conto um pouco da minha experiência com o refeed. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente está falando de gente que chega num percentual de gordura que é quase só a gordura essencial para sobreviver.
Se eles tiverem algum benefício com o refeed, não quer dizer que tu, que está saindo, sei lá, de 20% de gordura para 14%, por exemplo, ia te beneficiar igual de um refeed. Tá, mas como refeeds não tem muito a ver com o dia do lixo, vamos parar de falar deles aqui hoje e deixar isso para uma outra oportunidade. Um terceiro motivo comum que as pessoas usam para justificar o dia do lixo é que ele pode ajudar psicologicamente as pessoas a se manterem na dieta. E quanto à psicologia do dia do lixo, o que a ciência nos diz? Bom, normalmente as pessoas costumam usar um estudo feito em 2016 para defender essa ideia de ter um dia do lixo, que na verdade nesse estudo eles chamaram de desvios hedônicos planejados. É um estudo de psicologia mesmo. Nesse estudo eles dividiram 36 pessoas em 2 grupos e colocaram elas para fazer uma dieta rígida por 14 dias. Só que um grupo comia 1.500 calorias todos os dias e o outro grupo comia 1.300 calorias por 6 dias, com o 7º dia livre para comer o que quisesse, desde que não passasse de 2.700 calorias. Então a gente já vê que não era bem um dia do lixo. Elas não podiam comer livremente quanto quisessem e no fim dava 10.500 calorias por semana para os 2 grupos, o que seria mais parecido com um refeed de novo. Mas o que eles viram foi que o grupo que tinha esse 7º dia livre apresentou uma maior capacidade de autocontrole e um maior número de emoções positivas em relação à dieta deles. Em compensação, quando a gente vai olhar pesquisas especificamente sobre o dia do lixo, que o equivalente em inglês seria cheat day, ou na verdade eles costumam chamar de refeição do lixo, cheat meal, só existem 2 estudos sobre isso. No primeiro desses estudos, feito em 2017, que foi o que eu comentei sobre lá na postagem em que eu critiquei o dia do lixo no Instagram, os pesquisadores analisaram fotos de refeições do lixo, com a hashtag cheatmeal, postadas nas redes sociais, e estimaram que algumas dessas refeições chegariam a ter mais ou menos 9.000 calorias, o que poderia ser considerado um episódio de compulsão alimentar objetiva, que é um transtorno alimentar específico, que é definido como o consumo de uma quantidade excessiva de alimento em um curto período de tempo, normalmente menor do que 2 horas. E 9.000 calorias numa única refeição, com certeza se encaixaria nesse conceito. O segundo estudo, que é do mesmo grupo de pesquisadores, de 2018 aí, analisou 248 pessoas fitness, sendo que 89% delas faziam dia do lixo ou refeição livre. Então aí a gente já nota a diferença daquele estudo onde, entre os próprios fisiculturistas, só 30% mais ou menos faziam dia do lixo, e atualmente, aí, com a popularidade que esses dias do lixo ganharam, como gente mais comum já está adotando essa mesma prática, já está fazendo o dia do lixo. Na maioria das vezes, essas refeições eram planejadas e o objetivo era principalmente controlar os desejos por certas comidas e ajudar a aguentar as dietas restritivas que elas faziam. E o que eles encontraram foi que a frequência de dias ou de refeições do lixo foi associada a sintomas de transtornos alimentares e a ocorrência de episódios de compulsão alimentar objetiva. Mas isso não foi relacionado com estresse psicológico nessas pessoas. Afinal, elas tinham planejado esses dias, então não teria por que se estressar quanto a isso. E na minha opinião, essa parte psicológica que é o principal problema com o dia do lixo. Tu percebeu que tem um padrão nesses estudos, né? Normalmente fazer um dia do lixo está ligado a uma dieta restritiva. As pessoas que fazem dia do lixo costumam fazer isso porque elas têm uma mentalidade mais fechada, mais bitolada sobre o que seria uma dieta para emagrecer. É normal também essas pessoas terem um monte de regras ou só poder comer certas coisas porque elas estão de dieta. Ou então ter uma lista de alimentos proibidos. Inclusive várias dietas que a gente vê mais populares são assim, elas te dão uma lista de alimentos que são proibidos para aquela dieta. Eu mesmo já fiz uma dieta restritiva assim. Inclusive a primeira vez que eu ouvi falar de refeeds foi nessa dieta, que é a dieta metabólica ou dieta anabólica do Mauro de Pasquale. E nessa dieta ela era praticamente cetogênica durante os 5 dias da semana e o fim de semana tinha um refeed, onde tu deveria aumentar os carboidratos e as calorias um pouco. Mas normalmente para mim esse aumento significava comer pra caralho o fim de semana inteiro. Então frequentemente eu exagerava e passava da conta ali, então em vez de ser um refeed, para mim era praticamente um dia do lixo quando eu fazia esse tipo de dieta. Porque, na verdade, eu me privava tanto de carboidrato durante a semana, fazendo dieta cetogênica, que no fim de semana eu comia todos os carboidratos que existissem no mundo para tentar compensar aquilo que eu sabia que não ia poder comer na semana que vem e que eu já não tinha comido na semana anterior. E essa mentalidade de tudo ou nada, de 8 ou 80, de
comidas do bem versus comidas do mal, ou comidas proibidas versus comidas permitidas. Esse pensamento dicotômico já foi associado a transtornos alimentares e mentais em vários estudos de psicologia. Falando em transtornos psicológicos, fisiculturistas costumam ter mais problemas com transtornos alimentares e de imagem corporal do que pessoas em geral. E, inclusive, considerando pessoas que treinam, pessoas fitness que treinam em academia. Então, se tu quer melhorar a tua aparência física sem abrir mão da tua saúde por isso, é bom não esquecer que a saúde mental também conta. Tá, mas se eu não chamar de dia do lixo, eu chamo de quê? Bom, de nada, né? Tu não precisa dar um rótulo para nenhuma comida. Comidas não são do bem ou do mal, elas não têm lado. E tu não precisa evitar nenhuma delas para emagrecer. Dá para perder gordura comendo fast food e tomando refrigerante todos os dias, desde que tu se mantenha em déficit calórico. Comida é só comida, e o único motivo para tu eliminar uma comida que tu goste da tua vida é se tu for alérgico ou sensível a ela. Mas tá ok, eu concordo que tudo isso é uma questão de preferência pessoal, e se alguém prefere fazer dessa forma, com um dia do lixo, porque adora sofrer no resto dos dias, ou porque acha que é mais fácil para aguentar a dieta assim, que deve ser uma dieta de merda, que deve ser uma dieta terrível, por sinal, se tu precisa fazer isso, não é a minha opinião que vai mudar a cabeça dessas pessoas. Então, não me interessa se tu vai chamar de dia do lixo, de dia livre, de refeição livre, ou sei lá de que diabo tu quer chamar. O que tu tem que saber é que, independente de tu ter planejado o teu dia do lixo ou não, as calorias desse dia continuam contando. E comer demais, mesmo que num único dia, pode detonar com os teus esforços para perder gordura. Digamos que para emagrecer, tu precisasse fazer uma dieta hipocalórica de 2.200 calorias. Aí tu começou a tua dieta e tal, mas foi na onda da modinha e decidiu que ia ter um dia do lixo programado para todo sábado. E nesse dia do lixo, tu realmente chuta o balde e come umas, sei lá, 5.000 calorias. E olha que eu acho que eu até tô chutando baixo. Eu conseguiria comer fácil umas 6.000 calorias e não ia nem me sentir estufado com isso. Principalmente se eu soubesse que eu tô livre para comer o que eu quiser nesse dia. Tá, mas se tu fizesse isso então, ao invés de acabar a tua semana com 15.400 calorias totais e 2.200 de média, tu acabaria a semana com 18.200 calorias totais e uma média de 2.600 por dia. Para muita gente, isso já seria o suficiente para sair de um déficit calórico e ficar pelo menos em manutenção. Aí, por causa de um dia do lixo, tu teria perdido uma semana inteira de dieta restritiva, que para muita gente é um sacrifício de fazer. E se tu fizer isso toda semana, tu vai ficar patinando no mesmo lugar, sem perder nada de gordura, ou muito pouca, mesmo fazendo uma dieta super restritiva 6 dias por semana. E isso seria uma ideia bem idiota. Eu iria preferir passar a semana toda em manutenção do que comer tudo isso num dia só, se fosse para não perder nada de gordura mesmo. Na real, a única razão de alguém fazer um dia do lixo é a dieta dessa pessoa ser tão ruim e proibir ela de comer tanta coisa que ela gosta nos outros dias, que ela precisa sair, furar a dieta e comer as comidas que ela tem vontade pelo menos uma vez por semana. Só que normalmente isso resulta em comer um caminhão dessas coisas de uma vez só. Meu propósito aqui hoje não é te convencer que o dia do lixo é ruim ou é muito ruim, mas sim que tu, que não sabe se deveria entrar na onda de fazer um dia do lixo ou não, entenda que não tem nada de especial no dia do lixo. Fazer um dia do lixo não vai te ajudar a definir mais fácil, nem emagrecer mais rápido e não vai aumentar o teu metabolismo. Se tu faz uma dieta super restritiva, talvez fazer um dia do lixo até possa te ajudar a aguentar ela psicologicamente. Ou isso pode te levar a comer tanto que tu pode acabar desenvolvendo transtornos alimentares e avacalhar no déficit calórico que tu tinha conseguido no resto da semana. Mas aí o problema está mais na dieta rígida que tu resolveu escolher, em vez de ter adotado uma abordagem mais flexível desde o começo. E para finalizar esse vídeo, eu quero encerrar ele com uma citação do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do Olavo de Carvalho, que diz: "Não chamarás de lixo aquilo que come." Tô brincando, isso não está realmente nesse livro.